Hallelujah. Hallelujah. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro. And we greet you here. We greet you here. Worthy is the Lamb. Nós dizemos, repetimos, digno é o Cordeiro. Welcome, Holy Spirit. Seja bem-vindo, Espírito Santo. We invite you today Nós te convidamos aqui hoje to make miracles. para que possas fazer milagres. We need you, Holy Spirit. Vem, Espírito Santo. And we ask in the name of Jesus to lead my tongue, my mind, my way of speaking and Faber's também. Nós te pedimos que conduzas a língua, a forma de pensar e a tradução, Senhor. Thank you, Holy Spirit, that you are here. Nós te agradecemos, Espírito Santo, porque estás aqui. In the end, I will pray for the healing. God, He put on my heart to pray for our spiritual or physical or mental healing. Deus colocou no meu coração que eu deveria orar sobre cura física, espiritual ou mental. Amen. Amen. Good morning, church. Bom dia, igreja. I hope that you come to the place where is God living with expectations. Eu espero que tenhas vindo a este lugar, a um lugar onde Deus lidera com expectativa. And God is living among His people. E Deus vive no meio do seu povo. And God is living among us, you and me. Deus vive entre nós, entre eu e tu. It's a miracle that I'm here today, as during the week I felt, E é um milagre eu poder estar aqui hoje, porque durante esta semana eu não estive bem. and I disagree with that. Disagree. E eu discordo. And I said, in the name of Jesus, E eu discordei com isso e eu disse, em nome de Jesus, I'm going to share what you put God in my heart with your people. eu vou partilhar aquilo que Deus colocou no meu coração e eu vou partilhar com o teu povo. And now I'm standing here 100%. E hoje estou aqui, de pé, 100%. Because He is God of miracles. Porque Ele é um Deus de milagres. Because He is our healer. Porque Ele é quem nos cura. Because He is our redeemer. Porque Ele é quem nos redime. And He takes care of us. E Ele toma conta de nós. Amen. Amém? So these days, life drives us. Então, nos dias de hoje, a vida é que nos conduz. Deadlines, Objetivos. plans, Sorry? plans, Há planos, expectations, expectativas, pressure from all sides. pressão de todos os lados. In the morning, we are already tired. De manhã, já nós estamos cansados. By the end of the day, E ao final do dia, there is no energy for anything. não existe energia para nada. Is it familiar? Sim? Conseguem se relacionar? É familiar para vocês? Romans 8:14. For those who are led by the Spirit of God are the children of God. Em Romanos 8,14 diz, aqueles que são It's not on the liderados pelo screen. Espírito de Deus são filhos de Deus. There is a very important fact here. Existe um facto que é muito importante que está aqui. For those, it's about us who are led by the Holy Spirit. E diz, pois aqueles que somos nós, que são liderados pelo Espírito, Are the children of the God. são filhos de Deus. Isto somos nós. The Spirit leads us. Então o Espírito é quem nos lidera. I will repeat, it's very important. The Spirit leads us. Repetindo, porque é muito importante. O Espírito é quem nos lidera. Not drives us, Não nos conduz, not pushes us,
não nos empurra, não nos força and not force us. e não nos força. Amen. And when the Spirit leads us, E então, quando o Espírito nos lidera, we can only follow Him. então nós temos apenas que o seguir. It's so important. É muito importante. And I just prayed that God is going to make miracles today for us, to transform us and change. E eu orei para que Deus possa fazer milagres em nós hoje, para nos transformar, para nos mudar, To change the way of our thinking, para mudar a nossa forma de pensar, to change our hearts, para mudar os nossos corações, to be soft and sensitive to the Holy Spirit, para nos sensibilizar para o Espírito Santo. and let it be in the name of Jesus. E que assim seja no nome de Jesus. What an amazing time we are living. Que tempo tão bom nós vivemos hoje. Amazing time. É um tempo ótimo. So tough, É difícil, so difficult, é duro, but at the same time so excited because Jesus is coming. mas ao mesmo tempo é tão entusiasmante porque Jesus está a voltar. And it's not time to sleep, E não é tempo de adormecermos, but wake up and stay still in God's word. mas de acordar e nos mantermos firmes na palavra de Deus. And while evil is spreading all over the world, E enquanto o mal se espalha pelo mundo, and we can see it at every moment when we watch or listen TV, internet, e nós podemos ver isso em todos os momentos quando vamos à internet ou vemos televisão, God is spreading His kingdom Deus está a trazer o seu reino at every corner of our earth. em todos os cantos da terra. God is spreading His kingdom. Deus está a espalhar o seu reino And we are His kingdom. e nós somos parte desse reino. A couple of days ago, I was watching news about mega church in Seoul, South Korea. Há uns dias atrás, há cerca de 2 dias atrás, eu estava a ver televisão e vi algo sobre uma igreja, uma enorme igreja em Seul, na Coreia do Sul. And it's amazing. 5 a.m. morning, heavy rain, and people rushing at every age to the church. E fiquei surpreendida pelo facto de às 5 da manhã a chover granizo e pessoas e crianças a correrem e a apressarem-se para poderem ir para a igreja. Number 1, 5 a.m. Primeiro que tudo, às 5 da manhã. Number 2, rain, Número 2, a chover all ages. e todas as idades. And the girl was interviewed and she said, I'm 14. From age 4, I started visiting these morning prayers. E uma menina que foi entrevistada disse: eu tenho 14 anos e desde os meus 4 anos que eu frequento esta igreja e estes cultos matinais. And she said, it's amazing how God had been answered my prayers for all these years. E ela disse que é fantástico como Deus tem vindo a responder às minhas orações durante todos estes anos. She was taught to pray. E ela foi ensinada a orar. And the pastor of that church E o pastor daquela igreja was sharing about his will or God's will for their church. E o pastor daquela igreja estava a partilhar sobre a vontade de Deus sobre aquela igreja. That early morning prayer to be a lifestyle. Para que essa oração matinal passasse a ser um estilo de vida. And he mentioned, we are still not, or like we are not in the war, but there is threat from North Korea. E ele disse que nós não estamos numa guerra, mas existe uma ameaça da parte da Coreia do Norte. This is the time to leave the comfort zone E este é o tempo de sair da zona de conforto and start praying. e começar a orar. The same for us, church.
E o mesmo é para a nossa igreja. Rumors, so many rumors. Rumores, tantos rumores. There is no time to sleep. Não há tempo para adormecer. But start spending time with the Bible. Mas sim para passarmos tempo com a Bíblia. Because every time is go, 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 go. Porque isto todos os dias e em todo o tempo é acelerar. But do we have time for the Bible? Mas será que temos tempo para a Bíblia? Because Jesus, He is talking to us through His Word. Porque Jesus, Ele fala connosco através da sua palavra. And we have to be attentive to His Word. E nós temos que estar atentos à sua palavra. Because He is the only one. Porque Ele é o único. Just tell yourself, He is the only now who knows everything. Digam a Ele que Ele é o único que sabe todas as coisas. And He desires only the best for us. E que Ele deseja apenas o melhor para nós. Who has all wisdom, all power, all understanding. E é quem tem todo o poder e toda a compreensão. This is our God. Esse é o nosso Deus. This is our God. Esse é o nosso Deus. Amen. Amen. And He is the way, and He is the truth, and He is the light, and He is the answer to every your situation. Então Ele é o caminho, é a verdade, e é a vida, e é a resposta para que seja qual for a vossa situação. But the most important, what warms my heart, and I believe your heart too, Mas o mais importante, e é aquilo que aquece ou conforta o meu coração, e eu acredito que também confortem o vosso, John 1:12. está em João 1:12. Yet to all who did receive Him, to those who believed in His name, He gave the right to become children of God. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. We are the children of the living God. Nós somos filhos do Deus vivo. We're so used to this word, children of God. Nós estamos tão habituados a esta palavra de sermos filhos de Deus. We are the children of living God. Nós somos os filhos do Deus vivo. And when Jesus, He was ready to go to the cross, He talked with such love, with such affection to His disciples. E Jesus, quando Ele foi para a cruz, Ele falou com tanto amor para os seus discípulos. It was such affection, Era um afeto tão grande. such closeness, such protection for them. Era uma proximidade, uma proteção. John 13:35. Little children, I am with you a little while longer. Em João 13:33, Ele diz: Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. And from Greek, it's translated as a very affectionate term, like my dear little ones. E no grego, a palavra é muito afetiva e é como se dissesse meus pequenos queridos ou meus queridos. And when the time is rough and dark, just remember, you are you're a dear little one for E Him. quando os tempos estiverem difíceis, relembrem-se sempre que nós somos os seus queridos. He's very close, He's not distant, He loves you. Ele está próximo, Ele nos ama. Just tell yourself, Jesus loves me. E digam a vocês próprios que Jesus me ama. He loves me so much. Ele me ama tanto. And when you're in time of need and struggles and you don't know what to do, E nos tempos de necessidade ou de tribulações e não souberes o que fazer, just remember, His enormous love paid for you. lembrem-se apenas que o preço que foi pago por nós. And prove His sacrifice on that horrible cross. E olhar para o sacrifício que foi feito naquela cruz. Through humiliation, Através da humilhação, through suffering, sofrimento, being beaten, sendo espancado, mocked, marcado, nailed pregado on that cross with the robbers. naquela cruz. Price paid for you and me. Preço que foi pago por mim e por ti. Apostle Paul, he had amazing experience of love.
of Jesus Christ. O apóstolo Paulo teve uma experiência enorme do amor de Jesus Cristo. He never saw him, but he always chased him hard. Ele nunca o viu fisicamente, mas sempre buscou no seu coração. Galatians 2:2. I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Em Gálatas 2:2 Paulo diz: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. When we needed a Savior, he rescued us. Quando mais precisamos, Ele nos resgatou. And when we face unbearable situations, E quando nós enfrentamos situações que são insuportáveis, Jesus is close. Jesus está perto. He is inside of you and me Ele está dentro de cada um de nós, through the Holy Spirit. através do seu Espírito Santo. Thanks the Lord that He took care of every single details E nós agradecemos a Deus porque Ele tomou conta de cada detalhe. and left us a great, awesome comforter and helper. E Ele nos deixou um grande, algo grande que nos conforta e que nos ajuda. Amen. Amen. Amen, Fabi. You do a great job. Amen. Amen. John 14:16, Jesus says, I will pray the Father, and He shall give you another comforter. Em João 14:16 diz: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês. And the word comforter and helper, Paracletos, literally means the one who is called to be by your side, to help, protect, support, comfort, and intercede. E esta palavra do grego, Paracletos, literalmente significa aquele que é chamado para estar do vosso lado, para ajudar, para proteger, para dar suporte, confortar e interceder. Amen. Amém? We cannot survive in this world without the help of the Holy Spirit. Nós não conseguimos sobreviver neste mundo sem a ajuda do Espírito Santo. Why? Porquê? Because we are not smart enough, Porque não somos inteligentes o suficiente, power enough, strength enough, poderosos o suficiente, fortes o suficiente. strong enough, talented enough. We are not. Não temos talento suficiente. And now very important, but there is the condition. E agora muito importante, mas existe uma condição. The Holy Spirit is the performer. The Holy Spirit. Is the performer. Ok. O Espírito Santo é Ele que faz é Ele que atua. Boa. He's prepared to help you at any moment. Ele está preparado para te ajudar em qualquer momento. He can perform on your request anytime. E Ele pode vir e agir em qualquer momento. The only one condition, Mas a única condição, we should speak God's word, nós devemos falar a palavra de Deus. not your word, Não é a nossa palavra. not my word, Não é a minha palavra. God's word, Palavra de Deus. in the name of Em Jesus. nome de Jesus. Because God, He has a special attention to His word. Porque Deus ele tem uma atenção especial para a sua palavra. And this is the condition. E esta é a condição. If the day pass by without God's word, Se o dia passar sem a palavra de Deus, without proclamation sem of, nós, from our side of God's word, sem nós proclamarmos a palavra de Deus, then Holy Spirit, He cannot perform. Day pass by. Então aí o Espírito Santo não pode atuar. E mais um dia se passa. He can only perform with God's word. Ele só pode atuar através da palavra de And the Deus. great example is E grande in the exemplo. family. In the family. Na família, When the spouses stop speaking to each other, quando os cônjuges
param de falar um com o outro, when they stop opening the desires of their hearts to each other, quando eles param de partilhar os desejos do seu coração um com o outro, when they can feel that the spouse can guess, quando eles acham que o cônjuge consegue adivinhar, it doesn't work for the marriage like this. num casamento isso não funciona desta forma. It doesn't work. Communication is the key for the marriage, for the successful marriage. Porque a comunicação é a chave para um casamento bem-sucedido. Marriage without communication will start breaking into pieces. Um casamento sem comunicação irá-se quebrar, irá-se deteriorar. And the same for us in our relationship with the Holy Spirit. E o mesmo acerca de nós na nossa relação com o Espírito Santo. That's why we have to ask Holy Spirit to lead us, to show us the way, to show us the undercurrent stones. E é por isso que nós temos que orar e pedir ao Espírito Santo para nos liderar, para nos mostrar o caminho. In that case, we'll give him our permission to start acting. E aí nós damos a permissão necessária para que o Espírito Santo possa atuar. Powerful story. We know it almost by heart. E é uma história, é uma grande história, porque nós conhecemos isto When no nosso coração. When Peter and John in Acts 3 verses 1-6 approached the temple gate called Beautiful, Quando Pedro e João se aproximaram do templo, and there was the man, we know it, and from his birth he was lame. e estava lá um homem à entrada do templo que desde a sua infância, desde pequeno ou desde a nascença, estava inválido. And such a miserable life to ask money. E ele vivia uma vida miserável a pedir dinheiro. And we can see what Peter offered him. E nós podemos ver na palavra aquilo que Pedro lhe ofereceu. And what he offered him was much greater. E aquilo que ele lhe ofereceu era muito maior. And today Jesus, he offered us the same. E hoje Jesus oferece-nos a mesma coisa. Acts 3:6. Then Peter said, "Silver or gold I don't have, but what I do have I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk." E então Pedro lhe disse, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. It wasn't Peter's power. Não foi o poder de Pedro. The healing came from the Holy Spirit A cura veio do Espírito Santo, through the name of Jesus Christ. através do nome de Jesus Cristo. I mean, this name is above all names. E este nome está acima de todo o nome. Peter just released what Jesus commanded them. Pedro apenas libertou aquilo que Jesus lhe comandou, Do a instrução. in my name. Façam-no em meu nome. The same spirit we have inside of us. E é o mesmo Espírito que nós temos dentro de nós. Amen. Amém? Peter was the vessel. Pedro era o vaso. We are the vessels too. Nós também somos os vasos. We are the vessels of living God. Nós somos os vasos deste Deus vivo. And if you think that you will not be able to manage E se achares que não tens capacidade de liderar, because of whatever reasons, seja por que razão for, too young, porque ou és muito novo, too old, ou muito idoso, too weak, muito fraco, or sick. ou doente, Yes, it's true. não importa. Without the Holy Spirit, we are nothing. We are nothing and we are not enough. Sem o Espírito Santo, nós não somos nada e não somos suficientes. God's work, God's power work only through the ones who are willing, O poder de Deus apenas trabalha naqueles que who estão are, dispostos, who are obedient, que são obedientes and who give the permission e que dão permissão to the Holy Spirit, para o Espírito Santo and who is full of faith. e que estão cheios de fé. And that's why
the Holy Spirit can perform in our lives. E é desta forma que o Espírito Santo pode atuar nas nossas vidas. He's a gentleman. He has a quiet, Ele é como um cavalheiro. very gentle voice. Ele tem uma voz gentil. He will never move uninvited. Never. Ele nunca se irá mover sem ser convidado. You have to tell him what concerns you. Então, nós temos que lhe dizer aquilo que nos preocupa. Of course, he knows the end from the beginning. É óbvio que ele sabe tudo desde o início ao fim. Of course, he was already in the future. É óbvio que ele sabe o futuro. But he needs to work with something. Mas ele precisa de algo para trabalhar, para poder trabalhar. That's why we have to proclaim God's word. E é por isso que nós temos que proclamar Amen. Deus. But do you understand the deepest of his love to us? Vocês conseguem compreender este amor, a profundidade do amor que ele tem por nós? So he knows your tears. Então, ele conhece as vossas lágrimas. He knows this, how your heart sore. Ele He knows conhece, ele everything. sabe como o vosso coração está. Ele sabe tudo. He knows our doubts. Ele conhece as nossas dúvidas And he wants to help. e ele quer ajudar. But we need to give him permission. Mas nós temos que lhe dar permissão. My precious husband, he cannot guess what is in my mind. O meu marido, ele, como é óbvio, não consegue perceber aquilo que vai na minha mente, ou não consegue adivinhar o que vai na minha mente, In my heart, no meu coração. I can hint, and nothing. Eu posso dar pistas e ainda assim, And probably it will start to irritate me why he's not acting. I'm hinting. e provavelmente vai-me começar a irritar ou a chatear porque é que ele não age. Porque eu estou-lhe a dar uma pista. I didn't speak up to him. Eu não falei diretamente com ele. If I keep silence, he cannot act. Se eu me mantiver em silêncio, ele não pode agir. Communication. Comunicação. Amen. Revelation 3:20. Here I am. I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in. I will come in and eat with that person and they with me. Em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele e com ele cearei e ele comigo. Jesus is not breaking the door of my heart. Jesus não vai arrombar a porta do meu coração. He's gently knocking at the door of your heart. Ele gentilmente bate à porta do nosso coração. Do you remember? I start with John 14:16. I will pray the Father and he shall give you another comforter. Não sei se recordam quando eu falei em João 14:16, em que diz que eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro conselheiro. Jesus was talking about the ministry of the Holy Spirit to us. E aquilo que Jesus se referia era o ministério do Espírito Santo a trabalhar em nós. I mean, he's not going to force us, Amém? Ele não nos vai forçar, but he longs, he desires relationship with us. mas ele deseja uma relação connosco. So beautiful picture. E é uma imagem tão bonita pensar assim. And the opposite for devil, E o oposto no diabo, who comes to steal, to kill, to destroy, que vem só para roubar, matar, destruir, without any permission. sem permissão, We never ask or request him, sem que nós tenhamos pedido, but sneaking through any open opportunities. mas esgueirando-se em todas as oportunidades. The enemy hates everything what comes from God. Everything. E o inimigo, ele quer tudo aquilo que vem de Deus. Do you think that Não, odeia tudo aquilo que vem de Deus. do you think that he wants your children to be saved? Vocês acham que o inimigo quer que os vossos filhos sejam salvos? He hates it. He hates this idea. He will do his best. Ele odeia esta ideia e ele vai fazer o seu melhor. The worst what he is scared. O pior, aquilo que ele mais teme, It's our fellowship with the Holy Spirit. é a nossa comunhão com o Espírito Santo.
Satan is not afraid and he is not against us to be in the church. Satanás, ele não... He's not against. Ele não está contra nós. No, he's not against us to be Christians, to be in the church. Ok. Satanás, ele não está contra o facto de nós sermos cristãos ou estarmos na igreja. And I'm talking about universal church. E refiro-me numa igreja numa forma universal. Until the church sleeps. Até que a igreja... Until the church sleeps and doesn't ok. operate Até in que- the gifts of the Holy Spirit. Até que a igreja adormeça e não use os dons do Espírito Santo. But he's scared when we start using our right of children. Ele teme é que nós passemos a usar o nosso direito como filhos de Deus. To use the power of the Holy Spirit. Usar o poder do Espírito Santo. To call blood of Jesus Christ upon myself, upon my children, upon my church, upon this Portimao, in Carvoeiro, it doesn't matter. This is what he is scared. Aquilo que ele teme é que nós usemos o poder de Deus sobre a nossa igreja, sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre tudo. Do you remember that people, they were healed only because of the shadow of Peter? Recordam-se que as pessoas foram curadas através de Pedro. It wasn't natural. Não foi algo natural, It was supernatural. foi sobrenatural. Amen. Amém? It was the power of the Holy Spirit. Foi o poder do Espírito Santo. Amen. And let's be wise virgins to be prepared. Jesus is coming. Então vamos ser inteligentes, sábios, porque Jesus está a voltar. And they were smart because E eles foram inteligentes porque they were spiritually ready. They were spiritually ready. eles estavam espiritualmente prontos. It's not about the lamp. It's not about the light. It's not about the fuel. Não é por conta da lâmpada ou da luz ou do combustível. It was their spiritual condition. Foi pela sua condição espiritual. Don't sleep, the church. Não se deixem dormir, igreja. Don't sleep. Não se deixem dormir. Time is so short. O tempo é curto. And even if you're tired today, E mesmo que te sintas cansado hoje, and even if you cannot see the picture for your future, for the future of your children, e mesmo que não consigas ver o teu futuro ou o futuro dos teus filhos, and it devastates you, e que isso te incomode, there is outstanding encouragement in Isaiah. mas existe um encorajamento enorme. Isaiah Em 40:31. Isaías 40:31. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Em que diz: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Everyone needs strength. Todos nós precisamos de força. Who doesn't want to run like in youth? Quem é que não gostaria de correr como corria na infância? Don't you want to forget your weariness? Será que não quer esquecer a exaustão? This is the promise for you and me. Esta é a promessa para ti e para mim. And it's available in His presence. E é válida na sua presença. But you can tell, you know what? I have been feeling so bad for so long. E tu podes até dizer que eu tenho me sentido tão mal durante tanto tempo. Sometimes we think that our situation is collapsing. E por vezes nós pensamos que a nossa própria situação ou condição estamos ao ponto de colapso. And we are not capable as we were before. E nós já não estamos capazes como estávamos antes. Yet at the same time,
Ainda assim, ao mesmo tempo, there are other people with the same symptoms existem outras pessoas com os mesmos sintomas who have been lying in the hospital beds que estão, se calhar, deitados numa cama de hospital for weeks, por semanas unable to rise. e incapazes de se poderem levantar. Do you understand now the power of God's word? Percebem agora o poder da palavra de Deus? When we think that it's so bad what is going in my life, Quando nós pensamos que é tão mau aquilo que se passa na nossa vida, with the same conditions, às vezes com as mesmas condições, other people, they can outras almost pessoas die. acabam por até morrer. When we cry to the Lord and we ask to renew us, He can hear our cry. Quando nós clamamos ao Senhor e chamamos por Ele, Ele ouve o nosso clamor. And right now we can ask about new strength, E nós podemos pedir por uma renovação das forças, new hope, uma nova esperança, new peace in our hearts, uma nova paz nos nossos corações and new ability to rise again. e uma nova habilidade para nos podermos erguer ou reerguer. The enemy will do everything with his loud voices Ele consegue fazer tudo com a sua voz. to distract us, to distract us, O inimigo irá colocar vozes para nos distrair and bulk us with contradiction, information, and news. e nos tentar desviar com informações falsas ou com notícias. 10 years ago, I had a brilliant helper. Há 10 anos atrás eu tive alguém comigo que me ajudou, helper, The name was ajuda dele. Cuckoo. E o nome era Cuckoo It was tremendous. It was a rice maker. e era um fabricante de arroz It helped me so much. e ensinou-me tanto. Now I have another helper. E agora hoje eu tenho outra My pessoa phone. que me ajuda. My phone. O meu telefone And I live in my phone 85% of my life. e o meu telefone tem cerca de 85% da minha vida. Of course, it's because of my work, but still. É óbvio que é muito também por conta do meu trabalho, mas ainda assim, Sometimes I feel that I live in my phone. It's like we're chained. e por vezes eu sinto que eu vivo dentro do meu telefone, é como se estivesse acorrentado. In the name of Jesus, I am chained only with the Holy Spirit. E no nome de Jesus eu estou apenas e só acorrentada And I ao Espírito depend, Santo. and I depend on God of gods and Lord of lords. E eu dependo apenas do Senhor dos Senhores, o Deus dos deuses. We have to be sensitive to the quiet voice of the Holy Spirit. Nós temos que estar sensíveis a ouvir a voz calma But that do one, Espírito Santo. doesn't give us a choice. Mas isto, às vezes, não nos dá uma escolha. He wants all our attention. Quer toda a nossa atenção. Let's leave the comfort zone. Vamos sair da zona de conforto. And just God, He tells to His church last time, leave the comfort zone. E Deus, mais uma vez, Ele diz à sua igreja para que saiamos da zona de conforto. Spend time in prayer in the secret room. Passem tempo de oração num lugar secreto. And I'm finishing. Vou terminar. You know, I don't think about Satan too much. E sabes, eu não penso em Satanás, não penso muito em Satanás. I try to think about God more. Eu tento pensar mais em Deus. But what I know, Mas aquilo que eu sei, Satan triumphs when he keeps us busy. o Satanás mantém-nos ocupados para nos distrair. Triumph. Ele triunfa enquanto nos mantém ocupados. Never ending businesses. E com negócios sem fim ou coisas sem fim para nos manter ocupados. And all of them are so important. E tantas dessas coisas são tão importantes. And he will do his best to keep us away from prayers. E ele fará o seu melhor para nos manter afastados
das orações. Less time with God, better, easier target for devil. Menos tempo com Deus, então mais fácil para o diabo. Target. O alvo mais fácil para o diabo. Amen. It's not for us. Isso não é Okay. para nós. So, and God, He reminds me every single time, the best to start your day E Deus relembra-me sempre a melhor forma de começar o dia, to prepare, to plan your day para preparar o dia, the night before. é na noite antes, na noite anterior. Before you go to the bed, Antes de ir para a cama, give the plan, your plan, to the Holy Spirit. dá o teu plano ao Espírito Santo, Show Him what you are planning to do mostra aquilo que planeias fazer and ask Him to correct it, e pede ao Espírito Santo para que o corrija, to lead you and guide you next day. para que Ele te lidere e te guie no dia seguinte. And before I leave my room in the morning, E hoje, de manhã, antes de eu sair do meu quarto, I sit like this for a couple moments vou, durante alguns momentos, and ask the Holy Spirit to guide me eu peço ao Espírito Santo para que me guie and control my tongue. e que controle a minha língua. Amen. Amém? And now we'll be praying. Vamos orar. Thank you, Lord Jesus, Obrigado, Senhor Jesus, that you remind us to remember. porque nos lembras a nos lembrar Child, I am with you. que, filho, eu estou contigo. You promised to us, child, I am with you. Tu nos prometeste, filho, eu estou contigo. Today, Jesus, He showed us again how He loves us. Hoje, mais uma vez, Jesus nos mostra o quanto Ele nos ama. He did everything to purchase us. Ele fez de tudo, Ele deu tudo para nos comprar. He bought our freedom by His sacrifice. Ele comprou a nossa liberdade através do seu sacrifício. Let's tell Him with all our hearts, out loud or quietly, Vamos dizer-lhe com todo o nosso coração, seja alto ou em silêncio: Jesus, I love you. Jesus, eu te amo. Jesus, I love you. Jesus, eu te amo. You are the King of Kings Tu és o Rei dos Reis in my life. na minha vida. You are holy, Tu és santo, holy. santo. You are worthy Lamb. Tu és o Cordeiro. You are worthy Lamb. Tu és o Cordeiro. Thank you that you are, through the Holy Spirit, living in me, dwelling in me. Obrigado porque através do teu Espírito Santo tu vives em mim. And it is a privilege to be your child. E é um privilégio poder ser It is a privilege to be your child. teu filho, é um Thank privilégio. you that you never left me alone. Obrigado porque nunca me deixaste I sozinho. am not alone. Eu não estou sozinho. And I'm going to give you all glory and praise Eu till vou the te dar end. toda a glória, todo o louvor. Amen. Amém. Amen. Thank you. Obrigado.